Olá, olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Só para a gente lembrar, capítulo 7 trata do tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos lá? Item 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de terem maior estimo que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse pode eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emende sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. Tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas do que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer a seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas,
são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Mensagem enviada pelo bispo de Argel, Adolfo, em 1862, em Marmande. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários da leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, na sugestão de leitura, capítulo 7, item 12. Essa mensagem foi enviada através de uma psicografia para Kardec, lá em 1862. Só que a mensagem nos parece tão real, do dia a dia nosso atual, tão real não, né? Tão atual, tão atualizada, que é de se surpreender. E ao mesmo tempo é de nos convencer de que os problemas da humanidade não são frutos dessa nossa existência. São coisas novas que foram surgidas ou criadas nessa nossa experiência. Os problemas da humanidade vêm ao longo de séculos e séculos e séculos e se repetindo. E aí o Espírito Superior vem nos orientar. Olha, o vício da opulência provocado pelo orgulho, que é a mãe de todos os males, pode fazer com que você ainda fique mais séculos e séculos e séculos sofrendo as suas funestas consequências. Mas que vício da opulência é esse, Ronaldo? Aí eu vou convidar você agora a fazer uma reflexão aí. Puxa pela memória aí. Já escutou algum dia, já viu alguém falando, já vivenciou uma experiência parecida com isso? Ó, um exemplo. Minha filha vai se casar com fulano de tal, empresário, não sei das quantas. Ou então você está lá numa festinha, numa reunião social ali, alguns parentes, amigos, aí chega uma autoridade. Aí chega um doutor das quantas, um juiz, um governador, um político famoso. Vício da opulência, um empresário, um construtor. Quando nós, então, temos ainda o vício de adular a aqueles outros por aquilo que eles têm ou pelos títulos que eles carregam, esse vício da opulência é um grande indício de orgulho. Muito, mas muito provavelmente você que faz isso sem se aperceber, dificilmente você cumprimenta aqueles mais próximos, humildes de você que lhe atende. Muitas vezes solicitude, carinhosamente, atenciosamente. Vamos dar um exemplo? Quantas vezes a gente chega num local, faz um pedido, um açougue, uma mercearia, quando você está comprando, uma pessoa comum que vive do seu trabalho, um porteiro, pessoas comuns, como eu, como você, só que não tem títulos, só que não carrega o peso do ouro. Muitas vezes essas pessoas que nos servem, muitas vezes com todo carinho, nem cumprimentamos-as. Nem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite damos. Talvez não seja o seu caso, mas você já vivenciou isso, já viu isso, já escutou isso. E aí vem esse espírito superior fazer isso, nos chamar a atenção. Olha, o vício da opulência é fruto do orgulho e vai te afastar. E qual é a causa? Como é que aconteceu de você chegar a esse ponto? Está ali no parágrafo 1. Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Está ali no parágrafo 2. Tem se afastado da lei de Cristo. E o remédio para isso, Ronaldo? Tem uma saída para a gente começar a reverter essa situação e nos aproximar de Deus? É isso que o Espírito Superior fala. Olha, tem um remédio sim. Abra os seus olhos para as mensagens daqueles que já se foram e vem lhe avisar que lá do outro lado tem valor,
os mais humildes, tem mais valor aqueles que mais amam, aqueles que auxiliam o próximo com a caridade. Os humildes e os caridosos, estes são os benquistos aos olhos de Deus. E para fechar o nosso comentário do dia de hoje, ali no parágrafo 2, dedicai-vos, pois, a destruir o orgulho, a destruir esse vício, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. E existe apenas um só meio para isso, que é infalível este meio, que é tomar por regra invariável de vossa conduta, a lei do Cristo. Lei que tendes repelidos e falseados em sua interpretação. Convido-os então, meus queridos irmãos, que a gente possa voltar lá no capítulo 1, lembrar dos 10 mandamentos, lembrar da mensagem que o Cristo nos dá. E rogamos a Deus Pai para que todos nós possamos ter essa coragem de combater o orgulho em nós, de buscar através dos ensinamentos do nosso Cristo e da doutrina espírita esta oportunidade de abrir os olhos e assim criar um futuro melhor. Que Deus os abençoe e até a próxima.